Então, pessoal, estamos mais uma vez aqui. Eu, Henrique Girardi, Laís de Almeida, Ivan de Paiva, Paulo Betatti, Lucas Madeira, Gui Moraes, Júlia Lima, Emanuele Schneider, Isis, Larissa Mansur e Alana. E hoje o estudo vai ser dirigido pelo Ivan de Paiva. Fala, Ivan. Beleza, boa noite. Vamos lá que a gente tem um pedaço bom de texto aí para caminhar, né? Então vamos lá. Vamos lá. Põe o texto para nós aí, por favor. Aí. É isso aí. Vamos lá. É João capítulo 7, começando lá no versículo 25. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem o fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus dizia em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Aqui é um início, né, do contexto do que a gente está vivendo, né? Jesus, ele estava na Galileia, ele já viu lá um pouco antes o contexto de que nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele, um pouco antes dessa passagem. Eles sugerem que Jesus vá para a festa, uma das 3 festas que os judeus deviam ir, a festa dos tabernáculos, que tem uma série de simbologias aí nessa festa. E eles sugerem que Jesus vá para lá. Falam assim: você está fazendo um monte de coisa sem que ninguém veja. Se você quer ser famoso, se você quer ter autoridade, tem que fazer isso onde está todo mundo. Então, os judeus do mundo todo conhecido se dirigiam para Jerusalém para ir para essa festa. E o que está acontecendo aí é que, na verdade, existe uma dúvida começando a dividir o povo em relação a, de fato, quem era Cristo. Será que ele era uma boa pessoa? Será que ele não era? Será que ele era realmente um profeta? Não era? Ele era um falsário? A proposição de que ele fosse o Messias, por causa de uma interpretação errada das Escrituras, que diziam que ninguém saberia de onde ele era, e então eles sabiam, conheciam Jesus, sabiam onde ele tinha crescido, conheciam a família dele. Esse para eles era um indício de que ele não podia ser o Cristo, porque sabiam a origem dele. E Jesus começa a trabalhar uma temática que ele vai trabalhar esse capítulo 7 inteiro, falando a respeito da autoridade que ele tem, mas que não é dele. É daquele que o enviou. E que ele faz as coisas que ele faz baseado na autoridade daquele que o enviou. Mas principalmente que as pessoas estavam muito preocupadas em olhar aspectos humanos e não aspectos espirituais ou divinos. Então as pessoas achavam que conheciam, mas não conheciam. Ele começa a falar com provavelmente o pessoal do Sinédrio, com os fariseus, com a nata das pessoas que estudavam. Isso vai acontecer durante esse capítulo. E que achavam, e na verdade eram as pessoas que mais conheciam o que havia da Bíblia naquela época, as Escrituras, mas eles faziam sempre uma interpretação muito curta, no sentido de acreditar que os aspectos importantes da interpretação bíblica eram aqueles que eram sempre os humanos, né? Aquilo que eles podiam ver, aquilo que eles já conheciam. Eles não estavam abertos para poder olhar isso a partir de uma nova perspectiva. Eles achavam que já dominavam esse conhecimento. E Jesus está dizendo aí que, na verdade, eles não só não conhecem de onde ele veio terrenamente, mas brinca com isso dizendo assim: mas você não conhece aquele que me enviou, mas eu o conheço.
Aí eu estou aqui falando disso. Pode passar lá para nós para o 30. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. É interessante esse versículo, porque já havia, né, um complô, um interesse, e isso era perceptível, sensível a todos. Né? A gente começa aquela passagem que a gente viu antes perguntando, não é esse que estão procurando prender? Ele está ali, ó, porque não vai lá e não pega ele. E aqui a Bíblia está nos dizendo por que, embora todo mundo quisesse prendê-lo, dos judeus, eles não o fizeram. E ela coloca isso de uma maneira muito legal, porque a sua hora ainda não havia chegado. Para mim, isso traz um conforto muito grande em relação a uma série de coisas. Porque eu acho que esse versículo aqui tem a ver com Deus no controle de cada coisa. De nenhuma folha cai de uma árvore não sendo a vontade de Deus. E que aquelas coisas que Ele quer fazer, Ele controla, Ele tem domínio, Ele faz com que as coisas aconteçam no tempo que Ele quer, não no nosso. E como Jesus estava cumprindo a vontade de Deus, embora as pessoas quisessem já prendê-lo, ainda não era o momento. Então isso não acontecia. Eles não conseguiam encostar nele. Essa ideia de pôr as mãos, mas ninguém lhe pôs as mãos, é que ninguém conseguia encostar nele, embora todo mundo quisesse pegá-lo. Ninguém ousava fazer, colocar a mão nele, porque a hora, aí no original, Kairos, de Deus, ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Essa tradução de muitos, né, creram, porém dentre a multidão creram nele e diziam, essa palavra aí de muitos, ela tem uma correlação na questão de muitos em relação a poucas pessoas que acreditavam antes. Não é um muitos como a gente imagina de uma grande multidão de milhares de pessoas. Mas em comparação com o que tinha antes, né, a gente olha os textos aí, as traduções que a gente tem, os melhores textos, alguns códex que falam a respeito dessa palavra. Ela não é um muito na questão de uma multidão, de uma galera muito grande, mas é um muitos comparativamente com o que tinha antes, que quase ninguém acreditava, nem os próprios irmãos. Então, em relação a isso, por causa dos sinais que ele faziam, alguns começaram a olhar e falar assim: olha, pode falar o que for, pode estar duvidando dele, pode dizer que ele não é uma boa pessoa, mas de fato a gente olha para ele e vê ele fazendo coisas que não é qualquer um que pode fazer. Então, será que o Cristo vai fazer algo maior? Tem essa relação de dizer assim: olha, vocês estão esperando alguém que vai fazer coisas grandiosas, mas ele já está fazendo essas coisas. Então, a possibilidade que ele seja o Cristo. E nessa base, muitos de fato creram nele. Aí, na próxima passagem, a gente vai ver os guardas são enviados para prendê-lo, né? Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. É interessante isso, né? Olha só, é sutil, mas para mim muito perceptível essa questão de qual, na verdade, era a motivação para buscar ir contra Jesus. Não é de fato que ele estava descumprindo a lei ou que eles não concordavam com o que ele falava, porque várias vezes ele vai estar ensinando, né? E o ensino dele, embora não seguisse uma das duas principais escolas da época, porque ele não aprendeu ali, era um ensino com muita autoridade. O que motivava o coração dessas pessoas era um pouco de inveja, despeito, porque olha só, quando eles começam a ouvir a multidão falando: olha os sinais que ele faz, será que ele não é o Cristo? Ou ele é o Cristo? Olha o que ele tem feito. Aí esse ciúmes pega e eles falam assim: não, agora deu, vamos prender ele, porque ele está crescendo muito e está tirando o foco de nós, que éramos os espirituais.
E Jesus então diz: ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Versículo 33, pode passar. Ele já começa aí a anunciar a morte dele, né? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. E ele começa a revelar coisas fantásticas, mas aqueles homens que não tinham ainda nascido espiritualmente, nascido de novo, como ele fala para Nicodemos, né? É necessário que você nasça de novo. Eles não têm condições de entender isso, embora esteja sendo falado abertamente. E aí no 35 eles falam: então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? É interessante notar algumas coisas nesse versículo. Eles estão sempre olhando do ponto de vista terreno, né? Achando que Jesus vai fugir, então ele vai sair ali do centro dos judeus, vai para outros países, mas vê que todos eles, mesmo que não abertamente ou não conscientemente, reconhecem a autoridade e o conhecimento de Jesus. Porque os gregos, na época, eram o berço da cultura. Ainda hoje eles dizem isso, né? Que são o berço da cultura ocidental. Eles eram realmente, por causa dos filósofos e tudo, eles tinham um nível de conhecimento muito alto. E aí o que eles estão falando? Que embora sejam muito capazes os gregos e muito cultos, será que ele está indo para lá a fim de ensiná-los? Né? Então, de certa forma, eles reconheciam que o conhecimento de Jesus era muito grande. O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. E aí eles ficavam tentando decifrar isso a partir de uma perspectiva humana, né? Uma perspectiva limitada. E aí entra uma parte da história que João conta e que eu acho que tem tanto simbolismo e tanta coisa legal nessa passagem aí, que é o Jesus fonte de água viva. Essa festa dos tabernáculos, que é para onde Jesus foi, ele manda os irmãos ir na frente, os irmãos queriam que ele fosse para meio que dar um show, né? Ganhar muitos likes, conseguir muitos seguidores fazendo sinais, embora eles não acreditassem nele, viu os sinais que ele fazia e eram coisas que eles conseguiam reconhecer. Jesus fala: não, eu não vou, vão vocês, e depois ele vai em secreto. E depois é visto ensinando lá. Essa festa era uma festa que acontecia durante 7 dias mais um. Eram 7 dias de festa, onde eles se lembravam, entre outras coisas, do período em que eles viveram em cabanas, né? Tabernáculos nesse sentido de tendas, cabanas, não do tabernáculo que estava entre eles enquanto eles estavam no deserto. Então havia o tabernáculo de Deus, e toda vez que eles acampavam, ficava no centro, e as 12 tribos acampavam, montavam suas tendas em volta do tabernáculo de Deus. Festa dos tabernáculos não se refere a esse tabernáculo de Deus, mas se refere aos tabernáculos, as tendas onde eles viviam. E isso deveria trazer a lembrança, né, ativar a memória em relação a uma série de simbologias. Uma das simbologias era que eles estavam no deserto. Se você for pensar em deserto, tem um simbolismo muito forte. O deserto é o lugar onde você não consegue extrair alimento, onde falta água, com raras exceções de um outro oásis, onde você tem um ambiente muito hostil, cobras, escorpiões, né, perigos que você não consegue enxergar, tanto de dia quanto de noite. Você tem naquela época você tinha os povos que viviam no deserto para assaltar as caravanas, e era outro perigo que se tinha, o ataque violento de povos. Você tinha um calor escaldante durante o dia e um frio muito forte à noite. Essa variação de temperatura era algo que castigava muito as pessoas. Então, eles caminhavam, eles lembravam desse período do deserto onde eles não tinham poder enquanto povo, já era um povo grande, para gerar vida, para manter vida, né?
para conseguir alimento, para conseguir água, para conseguir proteção, paz, direção. Mas havia um Deus que tinha escolhido eles, libertado do Egito, que era um Deus provedor. Embora eles habitassem em tendas, que eram tendas feitas de coisas que eles encontravam na natureza ali, então eram frágeis tendas, na verdade. Não eram grandes tendas, né? Eram tendas feitas do que tinha disponível, tinha a sua fragilidade ali, mas eles estavam num Deus que os protegia. Então eles lembravam de um Deus que era provedor, de um Deus que era protetor, de um Deus que conseguia trazer direção, trazer alimento, e embora eles estivessem num lugar totalmente hostil. E a ideia é, aonde o homem não consegue fazer nada, existe um Deus que age e que não desampara os seus. E essa festa dos tabernáculos, ela acontece em setembro, ela começa a fazer um número de sacrifícios, esses sacrifícios vão diminuindo dia a dia, no 8º dia você faz um único sacrifício de um cordeiro, é o dia onde você, do simbolismo mais forte da festa. Algumas pessoas falam que é a festa das colheitas, que vão se lembrar das colheitas, então quando começava a colheita eles festejavam. Na verdade, os textos mais antigos que a gente tem a respeito disso, Joséfo, lá no primeiro século, alguns historiadores do segundo século dizem que não. Essa festa ela começava quando os primeiros brotos surgiam, não quando de fato eles estavam colhendo, porque era uma questão de fé. Se um broto surgiu, é porque outros viriam, e dali viria uma colheita, porque eles não estavam confiando no que eles estavam vendo, mas estavam confiando num Deus que proveu durante todo o tempo para eles. Então, quando saiu o primeiro broto, eles festejavam, porque sabiam que teriam colheita. Então, essa festa do tabernáculo tem uma série de simbolismos, que não dá para a gente falar de todos eles aqui, mas tem uma questão de você derramar água, de você acender tochas, que está muito ligado a tudo o que está acontecendo nessas passagens que a gente vai ver. Então, Jesus chega no último dia, que era o dia onde as pessoas faziam a oferta, e falando de quando você está falando de colheita, você está falando de algo que necessariamente depende de chuva. E se você olhar na escritura, e naquela época isso era muito difundido, existe uma questão assim, ó, se você não for para a festa dos tabernáculos, para a festa das primícias, então você não vai receber chuva da parte de Deus. A punição por você não ter cumprido o mandamento que eles acreditavam era que você não teria chuva. Se não tivesse chuva, você não teria colheita, não teria plantação, passaria fome e empobreceria, né? Porque a riqueza estava ligado a isso, a agricultura, né? Então, ele está falando a respeito disso. Olha, nós estamos, por isso que eles também derramavam água, tem uma questão lá com relação a isso. E ele fala assim, olha só, essa água que vocês buscam na festa do tabernáculo, que é que Deus possa abençoá-los com chuva, essa coisa que é tão importante para o ser humano, eu quero dizer o seguinte, se vocês têm sede, eu sou a fonte, né? Então, o maior oferta que se pode fazer não era do cordeiro que eles iam sacrificar, mas era o cordeiro de Deus que estava se colocando ali como oferta para eles. Pode passar aí. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa é uma menção direta em relação à questão do Espírito Santo, né? De que os que crerem em Jesus receberiam isso, mas ela tem um simbolismo muito legal. Deixa eu ver o horário aqui. Estamos bem. Um simbolismo muito legal que eu vejo aqui com relação à identidade. E a gente tem falado com vocês a respeito disso, de identidade, de propósito. Na verdade, quando o ser humano, o nosso corpo, é constituído 60%, 70% de água. E a sede,
nada mais é do que o nosso corpo pedindo para repor a água que a gente gastou no suor, que a gente usou nos processos para manter o corpo vivo, né? Enfim, a gente precisa estar repondo constantemente essa água. Tem um simbolismo aí que eu não posso deixar de ver, que é o seguinte: quando a gente está com sede, a gente sai para procurar água, né? Aqui em casa, você vai na geladeira, no filtro, sei lá eu, vai no supermercado, compra uma garrafa. Aqui no condomínio a gente tem uma máquina lá que o pessoal paga um valor por mês, desce com a garrafa lá e se serve de uma água mineral de qualidade, segundo eles, pagando um valor fixo por mês. Você vai atrás de uma fonte externa, onde você tem que buscar completar aquilo que está te faltando. E a gente faz isso quando a gente está sem Deus, buscando encontrar a nossa identidade. Você vai buscar fora de você isso. Você vai buscar a aprovação dos teus amigos, dos teus pais, dos teus vizinhos, dos teus professores, de qualquer grupo que para você seja importante. Mas você vai buscar essa significação da sua vida na parte deles. Você quer se vestir de uma maneira que as pessoas reconheçam você como alguém parte do grupo ou diferenciado. Você quer falar coisas que as pessoas achem interessante, legal. Você quer que as pessoas gostem de estar com você por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquela autoridade ou diferenciação que você quis ter, como os irmãos de Jesus que não acreditavam nele, mas falavam assim: a gente reconhece que você faz umas coisas legais, e se você mostrar isso para um monte de gente, você vai construir uma autoridade aí interessante. Você vai ser um blogueirinho da moda mesmo. Todo mundo vai te seguir, porque esse negócio aí é diferenciado. Você quer buscar fora de você significado para a sua vida, porque a tua identidade tá fora de você. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que acontece conosco, que você toma água agora e daqui 1 hora você tem sede, 2 horas, né? Quando a sua identidade depende dos outros, é assim: você se satisfaz um pouquinho, mas logo logo a sede volta. Você precisa buscar de novo fora de você, em outros grupos, com outras coisas. Aquilo que você fez ontem que foi legal por um pouco de tempo, mas depois, se você não fizer outra coisa para chamar a atenção das pessoas, elas param de te seguir, elas vão te largando de mão. Você tem que constantemente buscar água fora de você, significado fora de você, o que te completa fora de você. Jesus fala assim: quando você crê em mim e entender que eu sou tudo o que você precisa, você vai perceber uma coisa: você não tem mais que buscar fora de você significado, porque de dentro de você vão fluir rios de água viva, rios de significado. Você vai ter a fonte dentro de você, aquilo que todo mundo busca fora e que não consegue se saciar porque tem limite e vencimento. Você vai passar a ter dentro de você a fonte dessa vida, a fonte desse significado, a fonte da sua identidade. E vai ser algo tão fantástico, tão pleno, tão grandioso, que mesmo que você queira conter, não dá. Porque não é um rio, são rios, né? É uma vazão enorme de vida, né? Da verdadeira a água viva que vai sair de você, e isso vai transformar, vai inundar, vai tocar tudo que tem na sua vida, todas as áreas da sua vida serão transformadas, porque o significado que sai a partir de você, quando você de fato crê e vive essa crença, não vai ter área da sua vida que não vai ser tocada por essa água, porque o volume é muito grande. É a ideia do tsunami que vem, só que é um tsunami do bem, que não destrói, que renova, que ressignifica, na verdade, que leva ao significado original das coisas. Ele vem passando, limpando, purificando e vivificando, que era a imagem que eles tinham na cabeça lá, da água que vem numa terra e torna ela fértil para que ela brote, traga vida, prosperidade, riqueza, segurança, provisão. Tudo isso
Você pode parar de buscar fora de você quando você recebe de Deus o Espírito Santo, que é a fonte de toda a vida, todo significado e a fonte da nossa identidade. Acho isso lindo. Ô, Ivan, É. dando um spoiler de amanhã, né? O versículo 46 do capítulo 7, que a gente vai ver amanhã, diz assim aqui, os guardas, né? Foram questionados pelos fariseus por que eles não trouxeram Jesus para os sacerdotes e para os fariseus, né? E os guardas dizem assim, ó, jamais alguém falou como este homem, né? Assim como tu está falando que de dentro flui o significado, o próprio evangelho, né? Sim. Aqueles guardas sendo confrontados, né, com as palavras de Jesus. Aí qual que é a reação do fariseu? Será que vocês foram enganados também? É bravo, né? E é legal isso que você colocou, Henrique, muito bom, porque a gente está falando de gente que estava acostumado a ver a máxima autoridade, né? Eles viam em Roma aqueles que tinham toda a autoridade, ou seja, as pessoas de grande autoridade. E eles reconhecem que ninguém nunca falou daquele jeito, a tal ponto que eles descumpriram uma ordem. Isso podia ser altamente perigoso para eles. Eles não tinham autoridade para descumprir a ordem, mas o negócio foi tão fora da compreensão deles que, de fato, eles não têm outra coisa. Eles estão embasbacados com a autoridade de Cristo. E é muito interessante essa questão de como, quando a gente está com o coração fechado, a gente não consegue enxergar o óbvio. E esse é um problema para nós. Quando você está bravo com alguém, tomado de emoção, você perde a capacidade de enxergar. Por isso que o conselho é quando você está muito fora, você está muito emocionado, muito nervoso, a melhor coisa é não conversar naquela hora, é não discutir, porque você acaba não debatendo, mas querendo punir a pessoa, ferir a pessoa. É o egoísmo humano tentando atacar. A grande questão que foi totalmente desvirtuada de educação dos filhos, né? E aí, pode ou não pode dar uma palmada na criança? A Bíblia diz que sim, pode. Aí vamos, mas como espancar uma criança? Então, já mostra que você não entende o que a Bíblia está dizendo. Porque se você bater numa criança na hora que você está com raiva, você não está disciplinando, você está punindo. E aí sim você tem a chance de perder a mão e ser violento. Não tem nada a ver com disciplinar. A disciplina é aquele tapinha que às vezes você dá na bunda e que nem doeu, mas que a criança chora porque ela entende que chegou ao ponto de que você precisou fazer aquilo. E ela chora não por causa da dor, você tem consciência que aquilo sequer gerou dor, mas foi motivado por amor. Você não está com raiva da criança, não é aquilo, você me tirou do sério, agora vem aqui que você vai apanhar. Não, isso é descontrole. O jeito certo é, eu estou bem, estou com o coração em paz, e aí eu sei que já tentei de tudo, o último recurso que eu tenho por amor é uma palmada. E aí eu não tenho raiva, meu coração não está fora do lugar, muito pelo contrário. E aí você faz isso com medida, comedidamente, intencionalmente, e depois conversa com teu filho, com a tua filha, explica, ou antes. E aí essa disciplina ele sente, a criança sente a diferença de quando você está fazendo, que você for com raiva e está se vingando, e quando você está no controle da situação e está mostrando para ela que o que ela fez foi grave o suficiente para precisar de uma disciplina. Ela vai entender como manifestação de amor e vai tornar ela um adulto mais forte, melhor posicionado na vida e com clareza das coisas. Outro vai fazer com que ela precise de terapia, de participar do CR ou de qualquer outro tipo de forma de ajuda. Um traumatiza, o outro fortifica. A diferença está no coração de quem faz.
Você está fazendo por vingança, por descontrole emocional, ou está fazendo por amor. Então, quando você está fora de si, como eles estavam, inveja, raiva, medo muito forte, você para de raciocinar, e aí mesmo os caras voltando e falando assim, eu nunca vi, o cara deveria falar assim, puxa, eu vou lá ouvir ele falar, porque talvez eu nunca tenha dado oportunidade para ele, vamos ver o que ele fala, porque não é possível, todo mundo. Mas não, eles estavam tão tomados de ciúmes, que eles falam assim, não, vocês foram enganados também. Eles não estavam abertos para enxergar o que era a verdade que estava na frente deles. Acho que vai acabar o tempo, né?